Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Estamos, ao longo desta semana, a olhar para a evolução da situação na Grécia, mas também com a condicionante, obviamente, daquilo que é o comportamento dos líderes europeus e, claro está, a nova visita da Troika a Portugal para uma avaliação decisiva, não esquecendo, obviamente, os dados da execução orçamental. São convidados desta edição o Rogério Fernandes Ferreira, também Miguel Malaquias e o professor Mário Caldeira Dias. Agradeço aos três a vossa presença neste Conselho Consultivo. Rogério, começo por si para lhe perguntar, desta avaliação de que está ainda, digamos, a visita a decorrer durante esta semana, que avaliação podemos fazer? Há, de facto, uma leitura e talvez aquela que foi mais mediática destes dias, que Portugal está a bom caminho, está a fazer o esforço que é necessário e, eventualmente, poderá até estar num ponto de viragem daquilo que é algum esforço que tem vindo a ser feito. Eu penso que as notícias que têm vindo na comunicação social são, de facto, notícias positivas, até do ponto de vista internacional e da credibilidade também da política económica que o Governo tem assumido. Dá-se aqui a circunstância de, simultaneamente a esta visita, se terem sido revelados os dados da execução orçamental até a final do mês de abril. Verifica-se que, apesar de algumas indicações negativas, nomeadamente ao nível da receita, a receita tem vindo de facto a diminuir e não tem crescido, como aliás está previsto no próprio orçamento retificativo, mas as explicações que foram dadas, tanto quanto nos dão indicação, são credíveis, no sentido de que a partir de maio poderá haver algumas melhorias. As preocupações têm a ver de facto com a recessão económica, que tem naturalmente repercussões imediatas nas receitas fiscais. E, portanto, julgo que tudo indica que a avaliação vai ser positiva, ainda que com duas preocupações essenciais. Por um lado, a recessão, que tem imediata repercussão ao nível da cobrança das receitas, e, portanto, e por outro lado, o problema do desemprego, que estará naturalmente também na ordem do dia e que tudo indica que mesmo a própria Troika não conseguiu prever, de facto, prever esta evolução do desemprego a que assistimos neste momento. Miguel, que avaliação faz deste trabalho que está a decorrer? Bem, eu concordo com a análise efetuada pelo Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Penso que Portugal tem vindo a desempenhar ao longo deste ano de Programa de Assistência Económica e Financeira, tem vindo a revelar um desempenho notável. De facto, foram implementadas já mais de 170 medidas, das mais de 200 acordadas com as entidades internacionais. A nível do sistema financeiro, os bancos hoje estão ou estarão a muito breve prazo mais capitalizados do que nunca. Têm-se vindo a corrigir e a eliminar muitos dos riscos orçamentais que nos últimos anos têm contribuído e contribuíram de forma sistemática e fortemente para, no fundo, este descalabro das finanças públicas portuguesas. E desse ponto de vista, parece-me que a execução orçamental também traz boas notícias do lado da despesa. De facto, demonstra aqui que eu tenho vindo a demonstrar que a despesa pública parece estar controlada. Do lado da receita, efetivamente, há aqui alguns problemas. De qualquer maneira, a evolução mês após mês tem vindo a ser melhor, tem vindo a corrigir, e não nos podemos esquecer que ainda não estão incorporados todos os efeitos da alteração das taxas do IVA. E, portanto, teremos de esperar um pouco mais para perceber como é que evolui a receita fiscal. No entanto, dizia eu que do lado da despesa, de facto, aparenta que haja aqui um controle que nos últimos anos não era muito comum. Isso é muito importante, não é de todo despiciando, porque o próprio FMI, a quando da libertação da última tranche, referiu que se porventura fosse necessário rever as metas do déficit, o FMI estaria disponível para falar e abordar o assunto, desde que tal resultasse apenas, portanto, de efeitos do lado da receita fiscal, da conjuntura. Que é exatamente o que está a acontecer. Que é exatamente o que está a acontecer. Portanto, diria que, grosso modo, falando especificamente da execução orçamental, que não me parece ser, para já, preocupante. Há um sinal muito positivo do lado da despesa, há aqui um sinal de alerta muito forte do lado da receita fiscal,
nomeadamente ao nível dos impostos indiretos e, mais concretamente, ao nível do IVA, e depois, naturalmente, no subsetor da segurança social, seja do lado da receita, seja do lado da despesa, há naturalmente aqui alguns efeitos que têm que ser tidos em consideração. Regressando um pouco ao início, e à questão que me colocou, eu prevejo que, à semelhança das 3 avaliações trimestrais anteriores, esta continua a ser globalmente positiva. Não perspectivo mudanças significativas. Normalmente, quando se realizam estas avaliações trimestrais, há sempre uma análise e uma avaliação do quadro macroeconómico, do quadro orçamental, e depois uma avaliação do nível de implementação das medidas. Eu diria que, ao nível da implementação das medidas, está tudo a correr conforme previsto. Ao nível da execução orçamental, a própria Troika quererá esperar um pouco mais e, portanto, na minha perspectiva, tomará decisões mais concretas na próxima avaliação. No enquadramento macroeconómico, estar-se-á já a pensar se de facto se deverão manter muitos dos indicadores que estão em cima da mesa e que foram colocados na última avaliação. Miguel, tem acompanhado em permanência a avaliação da Troika relativamente ao acordo que Portugal assinou. 2 questões que gostava de lhe colocar. Primeira questão, quando olha para aquilo que é o painel de bordo, daquilo que são os indicadores avançados para podermos perspectivar o que vai acontecer na segunda metade do ano, calculo que os próximos 3 meses sejam decisivos para perceber, nomeadamente ao nível dos indicadores macroeconómicos, aquilo que é a evolução de alguns dados determinantes e quais são aqueles que podem condicionar mais o comportamento futuro. A segunda questão é, quando olha para aquilo, e obviamente é sempre importante, quando alguém recebe as notas, fazer uma análise relativamente ao resto da turma, quando olha para aquilo que é a avaliação que Portugal tem vindo a ser sujeito nestes últimos meses, relativamente àquilo que tem acontecido com a Grécia, parece-lhe que, de facto, e do ponto de vista objetivo, não do ponto de vista político, do ponto de vista objetivo, tem havido de facto uma nota melhor, se me permite a expressão, relativamente a Portugal e relativamente ao acordo que foi assinado pela Grécia? Então, começando pelo início, de facto há aqui alguns indicadores positivos ou menos negativos. O PIB trimestral, como sabemos, foi melhor do que se perspectivava, e se encaixarmos, para dar-me uma expressão, este PIB trimestral, o valor do PIB trimestral, nas previsões da Comissão Europeia para os próximos 3 trimestres, de facto até registaríamos uma recessão económica à volta dos 2,3%, portanto muito abaixo das previsões da própria Comissão Europeia, do próprio Governo. Eu acho que naturalmente a recessão vai ser superior a 2,3%, mas portanto indicia aqui de facto que a evolução da atividade económica está a corresponder melhor do que aquilo que era esperado. E desse ponto de vista, já nas anteriores previsões da Comissão Europeia, nas previsões interinas, isso se perspectivava e agora parece confirmar-se, poderemos de facto estar no ponto mais baixo do ciclo económico. Portanto, aquilo que normalmente se diz como batemos no fundo, sim, estaremos a bater, que estaremos ou já batemos ou estaremos de facto a bater no fundo. E, portanto, desse ponto de vista, dá alguma esperança que a segunda metade do ano seja melhor. E, embora com o desfazamento habitual, o desemprego possa também, provavelmente apenas no próximo ano, no início do próximo ano, começar a reduzir-se, ainda que ligeiramente. Claro que são esperanças, mas de facto há aqui sinais positivos. No que respeita à avaliação que tem vindo a ser efetuada à performance portuguesa no que respeita à implementação do PAEF. Eu penso que Portugal tem vindo a recolher bastantes elogios internacionais e até de órgãos independentes nacionais. Ainda há poucos dias o Conselho de Finanças elogiou a implementação do programa, nomeadamente a nível orçamental. Claro que também teceu críticas, mas mais numa perspectiva de médio e longo prazo, mas logo na página 2 ele tece um forte elogio à implementação do programa. E eu acho que esses elogios têm sido, no que respeita à implementação do programa, acho que de facto são merecidos. Portugal tem feito um esforço notável, todos nós temos feito um esforço notável, as famílias, as empresas, o próprio sistema financeiro, e eu acho que tem correspondido melhor do que se esperaria. E há outros indicadores que de facto revelam isso mesmo. A performance das exportações tem sido muitíssimo interessante, o que revela uma capacidade e uma resiliência do nosso setor exportador
que surpreendeu até as melhores previsões, e isso reflete-se também no déficit externo. Nós estamos a corrigir de forma muito acentuada o nosso déficit externo, e isso de facto é um indicador muito apreciado nos mercados internacionais. Portanto, há aqui, apesar dos maus indicadores, nomeadamente, e aquele mais gritante é o caso do desemprego, há aqui muitos pontos positivos que fazem com que, efetivamente, mereçamos receber os elogios que temos vindo a receber. Professor Mário Caldeira, há uma questão que me parece importante, até porque é um conhecedor destas matérias. A sensação que temos é que os modelos que são normalmente utilizados para prever o desemprego, para prever o emprego, ou o desemprego neste caso, têm vindo a falhar. E, de facto, mesmo quando olhamos para aquilo que são as declarações, nomeadamente da Troika, mas do Governo e de outros players, há sempre alguma surpresa relativamente ao comportamento do desemprego em Portugal. Por que é que se está a passar exatamente do ponto de vista estrutural para termos uma taxa tão elevada? E julgo ainda que é preciso, talvez, bom dia, senhores telespectadores, mas julgo que é necessário ainda dizer que o desemprego até pode descer, até pode acontecer, não é? Mas pode descer do ponto de vista estatístico. Os organismos que fazem estatísticas não têm naturalmente culpa nenhuma disso, porque usam os métodos que estão em vigor e que são perfeitamente claros e transparentes. Mas o que é verdade é que há uma larga parte da população pode estar a passar para a população inativa pela simples razão ou que desistiu de procurar emprego, ou em muitos casos, e que são algumas centenas de milhares de pessoas que na semana anterior ao inquérito não procuraram emprego nessa altura. Portanto, se houver uma quebra forte da população ativa, o desemprego até pode vir a descer por uma inativação de grande parte das pessoas que seriam candidatas a emprego se houvesse possibilidades e condições no mercado para o fazer. É óbvio que essas pessoas, perante uma fase de recuperação, algumas delas voltarão ao mercado de trabalho. Outras nunca mais voltarão, exatamente porque perderam as oportunidades que são possíveis no mercado de trabalho dos próximos anos. Mas para além desta questão estatística, que não nos alegra nada, porque o que nos interessa é que o desemprego desça por efeitos do crescimento do emprego, não é? O que é verdade é que quando as medidas foram decididas, normalmente na política económica, os objetivos são hierarquizados. Portanto, o principal objetivo, neste caso, era o controle das finanças públicas, por causa dos efeitos que isto tem na dívida, nas taxas de juros e, por sua vez, na taxa de juros, na margem de manobra que a seguir os governos têm para gerir o próprio orçamento e a própria atividade económica. E, portanto, a prioridade foi dada absolutamente ao controle dos déficits. É preciso cortar aqui, aumentar ali, tirar daqui, por ali. A questão dos efeitos foi uma coisa que, do género, logo se vê. Quer dizer, portanto, os modelos, apesar de tudo, podem dar algumas indicações, mas, por exemplo, não tenho a certeza que esses modelos contemplem todos os efeitos multiplicadores que estão associados ou ao aumento dos impostos ou à quebra das despesas do Estado, não é? E mesmo na correção do déficit externo é preciso saber que ele está a ser feito mais pela diminuição das importações, embora ajudado pelo aumento das exportações, mas também há uma componente forte da própria quebra das importações. Portanto, esse tipo de surpresa, não é tanto uma surpresa, mas é um pouco a estratégia que foi seguida, dar prioridade absoluta ao controle dos déficits, deixando o desemprego como variável secundária. Portanto, o desemprego foi claramente tratado como uma variável secundária. A prova disso é que hoje se começa a falar de crescimento. Ora, se há variável associada ao crescimento do emprego, é o crescimento económico. Portanto, o facto de não ter sido considerado, mas sobretudo a austeridade, eu só queria lembrar só mais um minuto para dizer que a própria OCDE veio dizer a semana passada que a recessão ia ser mais profunda do que se esperava e que provavelmente seriam necessárias mais medidas de austeridade. Ora, por isso eu acho que temos que ganhar a confiança da Europa para ter argumentos políticos para nos ajudar, porque mais austeridade em cima desta situação só significa que as metas ligadas ao próprio acordo com a Troika ficam mais longínquas, na medida em que todo o aumento de impostos ou toda a quebra de receitas, pelo ciclo vicioso que gera no rendimento e este, por sua vez, na receita fiscal, vão tornar mais difíceis a própria consecução do déficit num futuro próximo. Parece-lhe que terá chegado um momento em que estamos, de facto, a atingir o limite máximo daquilo que permite uma política de austeridade, do ponto de vista de equilíbrio das contas, porque depois tem o efeito exatamente contrário. Aquilo que normalmente se digna pelo efeito de a galinha dos ovos de ouro, matamos a galinha. Não, pode. Eu julgo que já estamos em cima desse ponto, porque o que aconteceu recentemente foi que, apesar de haver algumas indicações sobre a receita fiscal, o que é facto é que a quebra do crescimento económico ainda vai fazer sentir os seus efeitos, mesmo em termos de receita fiscal. E um indicador trimestral ou um indicador mensal pouco nos diz sobre exatamente o futuro disso, porque estes efeitos normalmente são desfasados no tempo. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou convencido, a partir do momento em que se aumentam os impostos,
ou se quebra, ou se diminuem as despesas, mas a receita fiscal não aumenta ou diminui ligeiramente, isto significa que já chegamos ao ponto de inversão. Naturalmente que esta análise macroeconómica da Troika pode ajudar a ajustar a percepção sobre aquilo que há a fazer a esse contexto macroeconómico e, no fundo, a ter em conta isso nas medidas e no grau de exigências que têm que ser feitas, não é? Mas eu, pessoalmente, estou convencido que já ultrapassamos ligeiramente o ponto máximo da chamada curva de Laffer, portanto, já estamos para além disso. Portanto, agora é preciso não deixar de descambar as coisas para além de um certo ponto. E mesmo em relação às reformas, mesmo que elas estejam, na sua grande parte, cumpridas, é necessário ver que todas as reformas que implicam um confronto com interesses mais estruturados e organizados na sociedade têm patinado. Mesmo esta história da EDP, do aumentar menos 5%, quer dizer, se formos ver bem a fundo, é um bocado ilusório, não é? Porque são preços negociados e a questão dos 5% podem perfeitamente ser diluídas numa negociação. Rogério Fernandes Ferreira, colocava-lhe esta questão também, se já atingimos esse patamar ou não de inversão da curva em que já de facto não conseguimos cobrar mais impostos porque a economia cai, mas há uma questão também que me parece importante analisar esta semana, que é o eventual interesse de Portugal estar disposto a que a Europa avance para uma harmonização fiscal. Não poderá ser a perda de mais uma vantagem competitiva que ainda assim Portugal poderia utilizar, não nesta fase, obviamente, mas numa fase em que as contas públicas voltassem a estar novamente equilibradas? Bom, se já atingimos o tal ponto máximo, o que podemos para já afirmar é que nós, de facto, ao nível fiscal, atingimos uma carga fiscal que compara com outras cargas europeias e que está, de facto, nos níveis máximos. Aliás, a OCDE, como aqui se disse há pouco, já fez comparações apenas para já de taxas nominais e verifica-se que ao nível dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e das pessoas coletivas e também ao nível do IVA, estamos nos patamares de facto máximos em comparação com a média da União Europeia e dos países da zona euro. Portanto, não haverá provavelmente grande margem para aumento pelo menos de taxas nominais. É certo que entre a taxa nominal e a taxa efetiva há aqui uma larga margem de segurança que pode implicar medidas do ponto de vista fiscal suficientemente inteligentes para gerar maior receita, promovendo simultaneamente uma maior igualdade e uma maior justiça fiscal, nomeadamente ao nível dos benefícios e ao nível das próprias receitas autárquicas. Portanto, há aqui, apesar de tudo, alguma margem, não do ponto de vista de aumento de taxas nominais, mas de maior justiça dentro do sistema fiscal, que pode ainda gerar alguma receita adicional. Ao nível do IVA, por exemplo, nós felizmente, sob o nosso ponto de vista, vemos que Espanha vai se ver obrigada a aumentar provavelmente a taxa do IVA, o que, comparando com a nossa taxa, nos ajuda de alguma medida, de alguma forma. Mas também há outras medidas que nos permitiriam até aumentar ainda ligeiramente a receita fiscal, sem aumento, digamos, das respectivas taxas. Seja como for, e só para terminar esta questão, hoje em dia preocupa-me até mais o problema da carga tributária em geral do que propriamente da carga fiscal ou dos impostos mais tradicionais. Essa carga tributária lateral, que é aquela que não é controlável ou fiscalizável, que nós assistimos de facto a um aumento exponencial, não é? Por acaso nós assistimos todos os dias à criação de novas taxas. A última foi esta taxa alimentar de que aqui se fala e que no fundo muitas vezes traduzem verdadeiros impostos e aumento da carga tributária em sentido amplo. Relativamente à questão da harmonização, eu acho que a harmonização é sempre bem-vinda. Acho que, aliás, ela existe a um nível mínimo ainda na União Europeia. Acho que se devia dar um passo grande no sentido da harmonização e, em alguns casos, até de alguma unificação ao nível da tributação direta. Mas não retira às economias mais pequenas alguma capacidade de competitividade? Mas repara, a economia portuguesa já é suficientemente periférica e aberta para estar muito vulnerável a todas as mudanças e a toda uma concorrência fiscal internacional e não está ainda adaptada, nem é facilmente adaptável a países cuja estratégia internacional tem décadas, como é o caso do Luxemburgo ou da Holanda. E, portanto, julgo que, desse ponto de vista, alguma padronização, chamemos assim, vamos chamar harmonização, acho que pode ser conveniente também para países como o nosso, que são países de facto muito vulneráveis e pouco estáveis do ponto de vista fiscal.
Miguel, uma questão que me parece importante, e colocando aqui o dossiê Europa, sobretudo quando olhamos para aquilo que são factos desta semana, nomeadamente ao nível de Espanha, há de facto aqui uma contaminação permanente, parece-me, entre aquilo que são os efeitos da economia e depois o setor financeiro. Olhamos para o caso de Espanha, a bolha imobiliária criou um problema no sistema financeiro, o sistema financeiro está agora a criar um problema na economia, acontece exatamente... Já vimos isso, não é? Já vimos isso noutros campeonatos, se me permite a expressão. Como é que conseguimos estancar este efeito permanente e de contaminação entre destes dois carris que permanentemente estão a chocar? Bem, eu penso que uma resposta europeia de forma firme e bastante assertiva. Eu acho que já aqui falámos de programas de assistência económica e financeira, eu penso que também já terei referido isto aqui no passado, até podemos fazer o paralelismo. Eu acho que a Europa neste momento precisava de um programa de assistência económica e financeira global, ou seja, medidas concretas para estabilizar o sistema financeiro, e neste caso concreto espanhol, mas não só. E acho que aí era muito importante poder dar liberdade ao mecanismo que entrará em vigor na segunda metade deste ano para poder intervir diretamente junto dos bancos europeus, ou seja, poder ajudar a capitalizar os bancos europeus sem a intervenção direta dos Estados. Eu penso que isso poderia ser muito, muito positivo e, desse ponto de vista, ajudaria imenso a resolver o caso concreto espanhol. Ainda na estabilização do sistema financeiro, penso que seria muito interessante também a constituição de um fundo de garantia de depósitos a nível europeu, como Mário Monti ainda nos últimos dias mencionou. De facto, temos vindo aqui a assistir, por um lado, a fuga de depósitos, fuga de capital no caso da Grécia, ameaças de fuga de capital no caso espanhol. Felizmente em Portugal, outro ponto positivo, não temos, pelo menos até ao momento atual, assistido a qualquer sinal dessa natureza. E, portanto, diria eu, voltando ao PAEF europeu, medidas para estabilizar o sistema financeiro, medidas orçamentais e disciplina orçamental, e de facto aí tem havido um avanço significativo. Depois, reformas estruturais. Só que, de facto, as reformas estruturais produzem resultados a médio e longo prazo e, portanto, no caso concreto deste PAEF europeu e da Europa, a Europa pode e deve fazer mais e, portanto, que Portugal não tem essa liberdade. E o que é que a Europa pode e deve fazer mais? Deve também garantir a segurança financeira dos Estados e, portanto, neste momento de grande instabilidade, e como referiu muito bem, o dia 17 de junho vai ser um dia bastante importante para a zona euro. Desse prisma da garantia da segurança financeira dos Estados, eu penso que o BCE deveria ter uma intervenção superior. Provavelmente não necessitará sequer dessa intervenção, de colocar essa intervenção nos mercados, basta ameaçar. Para além de garantir essa segurança, eu penso que era importante avançar com medidas como as euroobrigações e, naturalmente, tudo isto envolvido por uma nova arquitetura institucional, governativa. Desse ponto de vista, a cimeira destes últimos dias produziu passos e avanços nesse sentido. E se podem concretizar em junho, o tal mês de junho. O problema é que, de facto, a Europa responde sempre de forma bastante lenta, mas se analisarmos ao longo destes últimos 2 anos, têm vindo a ser dados muitos passos significativos, mas, de facto, o nível de celeridade da implementação dessas medidas é que é reduzido. Mário Caldeira diz, há aqui uma questão, esta nova arquitetura da Europa esbarra com questões concretas. Ainda estas 2 semanas, Espanha emitiu dívida a 10 anos, pagou... aliás, Espanha emitiu dívida há 2 anos, pagou 1,7%. A Alemanha emitiu dívida a 10 anos, pagou 1,3%. De facto, são valores muito diferentes daquilo que são os juros. A Alemanha não tem, sendo, digamos, quem avalizaria este crédito, este apoio, muito incentivo a avançar para uma nova arquitetura, parece. Pois não tem. Neste momento tudo indica que a chanceler Merkel está mais preocupada com as eleições internas do que propriamente com o futuro da Europa. Até na medida em que, sempre que há coletivos, é um pouco assim. As pessoas estão divididas entre o interesse coletivo e o seu interesse
particular imediato. E os eurobonds, inclusive a Alemanha pediu dinheiro a curto prazo com uma taxa de juros inferior a 1%. Não é? 0,07. Só que as contas que fazem são muito simples, isto é, a partir do princípio que, havendo eurobonds, havia uma média ponderada dos riscos dos vários países, a taxa média europeia subiria para todos os países ao mesmo tempo. Essas contas podem não ser bem assim, porque nos Estados Unidos não é isso que acontece. E, portanto, como é um problema de confiança, não tenho a certeza que a taxa de juros média subiria para todos os países desde que houvesse uma garantia coletiva. Mas fazendo essas contas, julgo que é isso que as contas da Holanda e a Alemanha fazem, significa que pagando o juro mais alto, a Alemanha podia ter que vir a pagar algumas dezenas de milhões de euros, milhares de milhões de euros a mais em juros. A Holanda é a mesma coisa. Portanto, as contas que eles fazem, no fundo, é os prejuízos que teriam que incorrer se a taxa média de juros europeia, no caso dos eurobonds, ela seria coletiva, não é? Se essa taxa de juros subisse. Mas julgo que não têm tanta razão, porque, havendo um problema de confiança, nada nos diz que a taxa resultante desse facto seria a taxa média ponderada, não é? Agora, de facto, a Alemanha vai parecer que faz alguma concessão, vão querer fazer parecer que o Sr. Hollande vai ganhar alguma coisa, mas no fundo esta questão, a posição vai ser sempre reativa, quando tiver que ser, porque no fundo, enquanto não houver eleições na Alemanha, essas questões tendem a ir um pouco nesse sentido, e a Europa pode ter problemas sérios se as pessoas continuarem primeiramente atentas ao seu interesse pessoal, individual e eleitoral, e menos ao interesse coletivo, na falta de uma percepção simples. É que a curto prazo é assim, mas a médio prazo o não atender ao interesse coletivo pode prejudicar o próprio interesse individual. Uma Europa que está cada vez mais a enfrentar grandes blocos comerciais. Professor Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, Miguel Malaquias. Desejo-vos um bom fim de semana. É o ponto final deste Conselho Consultivo. Aproveite este dia.